Essa brincadeira que eu me referi no vídeo anterior é para seguir a sequência da contagem dos anos que representam os séculos. Por exemplo, o ano 1902. Existe um macete simples para descobrir a que século pertence o número dos anos. Vocês vão se utilizar do número de centenas a que o ano representa. Contamos esse número de centenas a partir da seguinte forma: da direita para a esquerda, conta-se os 3 primeiros números. Os 3 primeiros números representam as casas de centena. Nesse caso, contando a partir do terceiro número, da direita para a esquerda, nós teremos o número das centenas. Como são 4 numerais nesse número, o número do ano de 1902, nesse caso, o número de centenas será representado pelos 2 últimos números. Contando sempre, o primeiro número representa as unidades, o segundo número representa a dezena, o terceiro número representa a centena. Conta-se do terceiro número em diante. Retirando ou contando a partir deste terceiro, nós temos o número 19. Nesse caso, o número 19 está representando o número de centenas correspondente a este número de ano. Faz o seguinte: pega o número de centenas e soma com 1. O resultado será representado como o número do século. E nesse caso, 19 mais 1 vai estar sendo apresentado como século 20. Vocês apenas vão transformar este número 20, em algarismos romanos. Temos aí o século a que pertence o ano 1902. De novo, vamos ver o ano 304. Mais uma vez, conta primeiro número, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro. O terceiro já representa o número de centenas. Como só são 3, o terceiro já é o número. No caso, 3 e soma com 1, o resultado é transformado em algarismos romanos. Dessa forma, esse é o macete utilizado para se descobrir a que século pertence um determinado ano. Lembrando que ainda tem uma outra informação. Por exemplo, o ano que tem a terminação 00, o número de centenas necessariamente já é o número do século. Certo? Sempre lembrar do seguinte: se terminar em 00, não em 0, mas 00. Conta-se o número de centenas. Por exemplo, se o ano for ano 800, o número de centenas é 8. Portanto, século 8. Se for o ano 100, o número de centenas é 1. Século 1. Certo? Dessa forma. Agora, se por exemplo for, eu quero saber a que século pertence o ano 45. Vocês estão contando apenas 2 algarismos. Isso significa que o primeiro algarismo, da direita para a esquerda, o segundo algarismo,
E o terceiro algarismo, como é inexistente, como vocês sabem, em matemática, aquilo que é inexistente é nada. E nada representa o quê? Representa o zero. Mas eu quero descobrir a que século pertence. Eu continuo fazendo aquela soma do começo. 0 mais 1 dá igual a 1. Portanto, o século é o 1. Da mesma forma, se for o ano 99, conta-se da mesma forma. Temos um zero, o número de centenas, porque nós aí não chegamos a ter uma centena, nós só temos somente 2 algarismos. Mas conta-se o zero à esquerda. Portanto, o zero mais 1 reproduz-se o número a que século pertence este ano. Continuando, por exemplo, ano 2001. Vocês estão vendo 2001. Lembrando, se não terminar em 00, vocês vão ter que contar o número de centenas. Qual o número de centenas? Conta-se 1, 2, 3. Do terceiro algarismo em diante. Como são 4 algarismos, contando do terceiro, junto com o quarto, fica o número 20. E lembrando do macetezinho utilizado, 20 mais 1 igual a 21. Portanto, o ano 2001 é pertencente ao século 21.